Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é mais um programa do Instituto Samadhi, Seja um Resgatável, que todas as quintas-feiras está nos canais, né, do Instituto, no YouTube, no Instagram, né, e nesse nosso encontro nós vamos falar sobre os assuntos que ficaram pendentes do nosso último encontro, que a Ana, eu acho que fez os apontamentos, né? E vai nos apresentar. E aí, Ana, tá tudo bem? Tudo com você agora. Oi, Joia. Oi, Sérgio, tudo ótimo. Oi, pessoal, tudo bem? A voz falhou aqui um pouquinho. Então, realmente, a gente fez umas pesquisas, a gente não, eu fiz uma pesquisa, e referente ao nosso programa anterior, né? A dúvida que eu tenho, e que eu acho que talvez os nossos ouvintes, né, o pessoal que nos assiste também, possa ter tido essa dúvida. Como são assuntos diferentes, né, que nem todo mundo tem muito conhecimento, como eu estou tendo conhecimento agora a partir, né, dessas nossas conversas, dessas nossas lives e pesquisas, referente ali à teosofia, né, e às outras escolas de mistério. Eu queria que você falasse para a gente sobre a constituição do ser septenária. A constituição do ser, eu percebi lá no nosso encontro passado, que você falou sobre o quaternário inferior e sobre a tríade superior, né? Esse quaternário, ele é dividido em 4 corpos, a tríade, e eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que significa essas duas partes, né? E depois falar um pouquinho mais sobre registros akáshicos. Eu Tá acho que a ok, gente pode aprofundar um pouco mais. tá ok. Vamos lá. Na verdade, assim, não são duas, são duas grandes, né, divisões e tem as subdivisões, tá? Essa visão septenária, né, do ser, não é nem do homem, veja bem, é do ser, tá? Porque o ser vai muito além, né, do que da unidade biológica. Então, a Helena Blavatsky, ela nos trouxe esse, esse conceito da constituição, né, do ser, dividindo em sete corpos, em sete corpos, desculpa. Então, mas, na verdade, a gente tem muito mais do que sete corpos, né? Muito mais. Hoje em dia se fala até em 33 corpos, né? Em corpo ranéstico, tem um corpo aí que não acaba mais. Bom, mas tudo isso faz parte, né, dessa nossa constituição, faz parte desse, como é que eu posso dizer, dessa fractalização, né, desse mergulho, dessa fração de consciência, né, que entra, né, no universo atômico para passar essa experiência que nós estamos tendo. Mas vamos ficar com o conceito da teosofia, né, por enquanto, porque ele, de uma certa forma, ele é didático para a gente entender, né, como é que se constitui o ser. E aí, as duas grandes divisões são o quaternário inferior, né, e a tríade superior. Então, o quaternário inferior ele vai ser composto por pelos corpos que, com o tempo, irão se dissolver, que é o corpo físico, né, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental inferior. Né? E a tríade ela é composta, né, pelo corpo mental superior, pelo corpo búdico e pelo corpo átmico. Certo? Bom, dessa constituição, né, os corpos que são perenes é o corpo búdico e o corpo átmico. Né? Então, a gente pode considerar assim, o corpo búdico seria como se fosse o espírito, né? É aquela parte que não está, eu acho que está além do universo bariônico.
né? Pode estar na matéria escura, na energia escura, mas é aquela parte de nós, né, que não morre, que pertence ao todo, vamos dizer assim. O corpo búdico ele está mais ligado a um sentido de ética, né? E se a gente pegar, por exemplo, o livro de Urântia, tem lá um capítulo todo que eles falam do ajustador do pensamento, que é tipo, seria, no livro de Urântia não está colocado assim, né? Mas, numa concepção mais atual, seria uma parte do sistema, o programa, né, que a gente tem, que nos liga com o espírito, né, e tem uma relação com a nossa parte ética, né, esse corpo búdico tem a ver com o, o comportamento ético do ser, né, que é fundamental para ter essa ligação, né, com aquilo que a gente tem de mais, como é que eu posso ser, de mais elevado, né? O, o corpo, o corpo mental superior, ele, então, assim, eu não coloco ele na categoria, né, de imorredouro, né, porque o mental superior, ele também faz parte dessa sistemática de fractalização, né? É um corpo que está além do nosso, está além do nosso, e, e, de uma certa forma, nós temos uma ligação direta com ele. Nós, aqui, se nós nos considerarmos assim como fractais de alma, tá? Então, nós temos, fala assim, nós temos um mental superior que é, de uma certa forma, a razão pela qual nós estamos aqui. Quando eu falo nós estamos aqui aonde? Dentro do holograma, né, do holograma Terra, passando por uma experiência, né, que vai servir de benefício, espera-se, né, que seja uma experiência que venha beneficiar o nosso mental superior, que dessa dessa vivência ou assistir a essa vivência para poder ocorrer modificações dos seus códigos psicológicos, né? Você que é psicóloga deve entender melhor do que eu estou falando, tá? E por que eu falo holograma? Porque isso tem a ver com o ambiente de simulação, né? Então, é uma estratégia pedagógica cósmica, né? De se poder fazer esse experimento de modificação, né, dos códigos psicológicos, né, de seres de forma que eles não eles não se envolvam pessoalmente nessa experiência, porque seria, como eu posso dizer, uma relação de vias de fato, né? Então, talvez os programadores tenham achado melhor fazer uma projeção, né, de histórias de vida, né, e, através de uma rede neural com o mental superior, né, fazer com que ele observe, né, essa experiência que nós estamos tendo aqui. Quando eu falo nós estamos tendo aqui, que nós somos os fractais, né, a gente fala fractais de alma, nós somos fractais desse mental superior, né? Então, a gente assim, é como num sonho, vamos dizer, como é que o mental superior ele se relaciona, né, dentro dessa dinâmica pedagógica? É como um sonho. Você, por exemplo, tem experiência dos seus sonhos, né? Então, no sonho, via de regra, a gente observa um determinado personagem, alguns personagens, e a gente sabe que determinado personagem somos nós, mas a gente não tem governabilidade, né? Via de regra, a gente não tem governabilidade em relação às ações desse, desse ator, né, que está participando do sonho. E
E às vezes a gente sabe que tem que ser feito alguma coisa, mas aquele personagem não faz. E a gente não tem essa, como é que eu posso dizer, esse condão, né, de coordenação dos atos desse, desse personagem do sonho. Então, a relação que eu faço do nosso mental superior com a gente é mais ou menos essa. Ele está nos observando, nós temos autonomia, né? Autonomia de voo, mas claro que nós estamos, como é que eu posso ser, vinculados a uma programação, né? Mas não é uma programação que nos tira o livre-arbítrio. Nós temos poder de escolha, né? E o poder de escolha está vinculado até mesmo em negar a programação. Quando eu falo assim programação, o que eu quero dizer? A pessoa, o fractal, ele veio, né, com uma programação de experienciar, por exemplo, a vida acadêmica. Então, ele pode ser um professor, né, ele pode ser um pesquisador, né, e só que o fractal, ele tem, por exemplo, a liberdade de escolher, dizer assim, eu não quero ser um acadêmico, que tem que estudar muito. Eu quero outras coisas, eu não quero ficar lendo muito livros, etc. Tal, né? Hoje em dia a gente nem lê muito livro, né? Mais no computador, é tudo online, mas, mas é isso, tem o poder de escolha. Quando ocorre, né, essa escolha que foge ao alinhamento da programação, o que ocorre? Isso é muito perigoso, porque a vida desse fractal ela começa a perder um sentido existencial, né? Então, ele não veio para cá para ser, digamos, um ator de novela. Ah, ator de novela é mais legal, né? Porque aparece mais, etc. Aquela história toda, né? Mas ele não veio para ser um ator, ele veio para ser um professor, só que ele escolhe ser outra coisa. E essa outra coisa, veja, não estava na programação que vai beneficiar, ou que poderia beneficiar, a mudança de código psicológico, né? Então, se não for possível fazer uma adaptação, essa existência ela se torna praticamente que nula, né? Sem utilidade nenhuma. Então, aí está a importância da gente procurar entender qual o nosso caminho de vida, a nossa trilha, né? A nossa programação, ok? Bom, mas aí o quaternário inferior, onde é que entra nisso, né? São os corpos que, de uma certa forma, se conjugam com o nosso corpo físico. Digamos assim, nós somos o resultado final, né, de uma série de gerações de corpos. Então, o corpo etérico seria, por exemplo, a planta baixa do corpo físico, né? A nossa constituição física, ela guarda ressonância com o nosso corpo etérico, né? Até mesmo os adoecimentos, as patologias que nós temos, né? As síndromes, elas primeiro se manifestam no corpo etérico. Muitas das vezes é no corpo etérico, para depois entrar em ressonância com o corpo físico, aí a doença se manifesta. Então, daí a importância, né, desses tratamentos integrativos, em que se faz, né, uma terapia energética, ou seja, você trabalha, né, o corpo etéreo, identificando ali alguns desequilíbrios, né, para evitar que esses desequilíbrios cheguem até o corpo físico e se manifestem como uma doença, né, ou um padrão de desarmonia. Nós temos também o corpo astral, né, que, na verdade, é o corpo das emoções, é o nosso corpo emocional, né? E esse corpo emocional, ele, ele, ele permite que a gente tenha uma melhor, digo assim, não é uma melhor sintonia, mas que a gente tenha uma sintonia com essa realidade aqui tridimensional, para que a gente sinta as coisas, né? Então, tá,
e vai ser muito afetado pelos nossos 5 sentidos, né? E quando a pessoa ela é inconsciente da sua existência, o que ocorre? Ela praticamente é dominada pelo corpo das emoções, né? A maior parte das pessoas, na verdade, são dominadas pelo corpo das emoções. E isso é muito ruim, porque a gente acaba cometendo alguns desatinos, né? E depois a gente vem se arrepender. Então, um dos nossos, como é que eu posso ser, um dos nossos desafios é controlar, é gerenciar o corpo emocional, né? E para isso tem várias técnicas, né? Que passa por várias técnicas, tipo yoga, né? Meditação, reiki. Muitas técnicas nos ensinam, né, a ter um melhor equilíbrio, né, das polaridades, ok? E a gente também, no quaternário inferior, a gente também tem aí o corpo mental inferior, né? Que é justamente a parte do programa, né, que nos permite perceber isso aqui de uma forma racional, né? E o mental, porque assim, o mental superior, que é digamos assim, o real e verdadeiro ser, né, como se falam aí nos meios holísticos, ele está fora do holograma, está no holograma, por essa didática, né, ele não deve entrar no holograma. O holograma é, é uma sala de ressonância, né, para que ele possa se perceber, né, para que possa cair a ficha. Então, o que é colocado dentro do holograma, nesse fractal de alma, né? Um programa que a gente chama de mental inferior, que somos nós, né? Essa nossa percepção. Tanto é que nós, por exemplo, não temos experiência cognitiva fora dessa realidade tridimensional, né? A gente chega aqui com o nosso hardware, né, zerado. Tem uma programação? Tem, né? Você vai ser uma pessoa do sexo feminino, vai constituir uma família, né? vai estar ligada à área das ciências humanas, certo? Tudo isso faz parte de uma programação, né? E aí você escolheu psicologia, caminhou pelo campo da psicologia, né? Mas o aprendizado, ele é no dia a dia. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente não sabe nada, não sabe nem amarrar os sapatos. A gente não tem memória cósmica. Por quê? Porque a nossa realidade é essa, né? Quem tem a memória cósmica é o nosso real ser, aquele mental superior que está lá fora do holograma. Ele é que guarda todas as experiências, né, da vida fora, né, dessa nossa realidade holográfica aqui. Então, a gente vem para cumprir um papel que pode beneficiar, né, o equilíbrio psicológico do nosso mental superior, né? E, vejam bem, isso é tão importante e grave ao mesmo tempo, porque o mental inferior, de acordo com as suas escolhas pessoais, ou escolhas egóicas, pode ferrar o mental superior, né? Imagina se a gente tem, como eu falei, um tipo de vida que está totalmente fora da programação, né? É como diz a Helena Blavatsky, que se torna um ser sem alma, não tem conexão, tem mais razão. Você vai viver organicamente, né? Quando funcionar ali a unidade biológica, e depois não tem não tem consequência essa vida. O mental, digamos assim, o mental superior, ele não integra essa experiência, não serviu para ele, entendeu? Na verdade, assim, esse universo ele é muito tecnológico, né? Esse universo que vai além de nós. O nosso também hoje é tecnológico, mas o universo maior ele é muito tecnológico. Então, seria
tipo assim, fazer um upload, entendeu? Quando ocorre aqui o fenômeno da morte, né, dessa unidade biológica, a parte mental, vamos dizer assim, essa parte imaterial, né, que une toda a experiência que se teve aqui, ela é repassada para o mental superior. Então, ocorre aqui um upload para integrar essas experiências à sua realidade, entendeu? Então, é por isso que é importante, né, a gente procurar entender, né, qual que é o nosso papel aqui. Né? Porque, assim, o mental inferior, como ele não tem essa memória cósmica e ele está programado para as experiências aqui na terceira dimensão, ele acaba se pegando, né, se apegando a essa realidade aqui. Né? E se a gente não tem um pouco de... não procura a expansão da consciência, né? A gente fica apegado às coisas desse mundo. Né? E o perigo de ficar apegado às coisas desse mundo é que existe uma matriz de controle negativa aqui, que nos faz justamente, que nos incentiva, quer dizer, justamente a não entender, tá, essa noção maior que vai além, né, dessa tridimensionalidade. Então, as pessoas ficam presas às questões aqui do dia a dia, que são questões, assim, que, via de regra, não nos levam a um crescimento intelectual, a um crescimento espiritual, a um crescimento moral, né, a um crescimento ético. Né? A nossa matriz de controle está toda voltada, né, para uma noção de sucesso individual, né? Como se o sucesso individual ele tivesse à disposição em cada esquina. O que é o sucesso das pessoas? É ter muito dinheiro, é ter, digamos assim, o carro do ano, né? O casarão, etc. Tal. Mas, assim, e toda a indução cognitiva que jogam, né, em cima das pessoas é nesse sentido. Certo? Mas aí eu te pergunto, quando o fractal de alma, a unidade biológica, ela encerrar, né, a energia Jin, ela chegar ao fim, o que se leva daqui? Leva o carrão bonito? Leva o palacete? Leva o dinheiro? Nada disso leva. O que leva, o que vai ser transposto, né, para outra realidade, é toda essa experiência que você está tendo. Ou seja, e assim se espera que seja uma experiência de superação. Entendeu? Então, tudo está vinculado assim a esse quaternário inferior. Um problema, como isso aqui é uma experiência, pessoas dizem assim, não, o nosso mundo é perfeito, né? Quem fez isso fez uma coisa perfeita, etc. Tal. Mas não é bem assim, porque isso aqui é uma experiência. Tanto que é uma experiência tecnológica que isso acontece assim com muita frequência, também em função, né, do não despertar dessas consciências, desses fractais. Então, dependendo do nível como é que eu posso ser, o nível de apego, sabe, às coisas materiais, às coisas aqui da Terra, a um estilo de vida, né, mais assim, mais matricial, sabe, mais orgânico, o que ocorre o corpo mental, o corpo astral, ele não se deteriora com tanta rapidez, né? E essa parte do ser permanece aqui, né, dentro do sistema, sabe? Já sem corpo físico, sem corpo etérico, talvez
até mesmo sem o mental inferior, mas o corpo emocional, né, dado ao apego e, por exemplo, a força da personalidade, vamos dizer assim, fica perdido aqui no limbo desse nosso sistema. E quando vem um novo fractal de alma, tá, vinculado ao mental superior para ter uma nova experiência, né, essa parte do corpo astral, do corpo emocional, que ainda não foi deletado, né, pela fixação que teve, ele entra em ressonância com o novo fractal que chega. E isso gera toda uma perturbação nesse sistema pessoal desse fractal. E a gente experimenta aquelas situações que se chama aí na apometria de autoobsessão, né? Na psiquiatria se fala eu acho que de personalidades múltiplas, né? Numa hora a pessoa é assim, na outra hora a pessoa é assado. Então, mas isso são interferências, sabe, no sistema psicológico da pessoa que está sendo acessado por uma parte de um fractal anterior ligado ao mesmo mental superior que nem deveria mais estar aqui. Entendeu? Então, mas por que existe isso? Porque isso tudo é uma experiência, sabe? As coisas não são perfeitas assim como se julga, né? Então, muito do que acontece, uma coisa é se fazer um planejamento, um projeto, né? Outra coisa é você executar esse projeto. Aí, na execução, é que se experimenta muitas novidades que não estavam previstas no planejamento. E aí a gente tem que começar, né, a fazer aquela tal de administração do dia a dia, para o projeto poder andar, fluir, né? E um dos problemas é esse, né? A reverberação, né, de corpos emocionais e outros fractais de outras vidas, mas que estão ligados ao mesmo mental superior, que quando percebem, né, a, a existência, a vinda do novo fractal para viver essa experiência, eles pensam que é ele. E aí ocorre toda uma confusão, que atrapalha a programação, a atual programação. Entendeu? E aí, por exemplo, tu pode ficar me perguntando assim, tá, mas se... Vamos dizer assim, eu, Ana, né, tô tendo essa experiência aqui. Aí, depois que eu morrer, blá, blá, eu fui, deixei de existir, etc. Tal. A resposta é sim e não. Tá? Porque é o seguinte, você, Ana, hoje, lá, digamos, tem 25 anos, tá? E você deve lembrar da sua vida quando você tinha 15 anos, não lembra? Sim, com certeza. Mas você não é mais aquela pessoa dos seus 15 anos, é? Não. Não, hoje você é a Ana que tem 25 anos, entendeu? Então, aquela pessoa que tinha 15 anos deixou de existir, não existe mais. Objetivamente, não existe mais. E aquela pessoa teve toda uma experiência, né? Teve toda a sua experiência, que está guardada dentro de você. Hoje, a Ana de 25 anos, né, ela guarda toda aquela experiência dos 15 anos, mas não é mais a mesma pessoa. Porque hoje ela pensa de forma diferente, sente de forma diferente, tem uma outra estrutura de vida. Né? Hoje, a Ana dos 25 anos tem uma família, tem filho, tem marido. Né? A Ana de 15 anos não tinha, a Ana de 15 anos era filha, estava no papel de filha. Hoje você está no papel de mãe, entendeu? Mas aquela Ana, ela, de uma certa forma, as coisas significativas estão vivas, guardadas dentro, né, da lembrança da Ana de 25 anos. É mais ou menos essa relação do mental superior com nós. Entendeu? Então, quanto mais significativa for a nossa vida, esse fractal aqui, né, nessa experiência, mais vivo nós vamos estar dentro, né, do contexto
existencial do nosso mental superior. Então, a gente vive nele. Né? E aí, de acordo com a experiência, a força da experiência, só que coisa, né? O objetivo de todo esse jogo, né? De todo esse trabalho, né? É permitir que o mental superior ele possa voltar a uma existência galáctica. Tá? Isso aí nós vamos tratar em outras lives, tá? Mas só estou dando um spoiler aqui, talvez não entendam direito, mas é isso, é para que ele possa viver com na sua sociedade cósmica, vamos dizer assim, certo? Então, a cereja do bolo da existência de cada um de nós é o que eles chamam de ascensão. Ascensão, que é uma denominação um tanto esotérica, né? Ascensão. Se a gente for colocar numa tradução mais técnica, seria a transformação dessa unidade biológica que nós temos aqui, que está associada ao fractal de alma, tá? Seria a transformação energética desse fractal, desse ser que está aqui, tá? De uma forma que a sua vibração ela não seja mais, essa vibração ela se utilize a tal ponto de poder ultrapassar as barreiras de frequência que nos prendem aqui dentro desse holograma, dentro da Terra. Isso é ascensão. Quando isso acontece, você volta para o seu mental superior, sabe? Não tem barreiras magnéticas que se te prendam aqui. Só que para isso acontecer, você tem que ter uma transformação tanto vibracional, né, do corpo biológico, e aí tem toda uma relação epigenética com o passado, né, quanto com o despertar da consciência, que está vinculado à busca do conhecimento transcendental. Entendeu? Eu não estou falando aqui do conhecimento acadêmico, sabe? Não estou falando aqui de um conhecimento extremamente intelectual, tá? Do ponto de vista das coisas desse mundo. Você tem que conhecer as coisas desse mundo e além, que está além disso aqui. Isso é uma busca. Então, quando você consegue conjugar essas duas coisas, né? A sutilização da energia que tem o teu corpo, tem a tua unidade biológica, com o conhecimento, sabe, da real vida, ou da vida real, né, entre aspas, que se fala, e você consegue fazer as pazes com o passado, esse passado epigenético, então você se torna um resgatável. É isso. Né? Você se torna um resgatável. E essa coisa que eu estou falando de se tornar um resgatável também é um assunto que a gente vai ter que tratar em outra live, tá? Porque assim, todo esse conhecimento que a gente trata aqui, ele não é linear, ele é matricial, é que nem um Lego, a gente vai montando, sabe, um corpo. A gente tem várias peças dispersas, o conhecimento é isso, são várias peças dispersas em cima do tapete. E aí nós vamos ter que montar a nossa história, o nosso corpo. Entendeu? Então, assim, o ponto focal da nossa vida é essa coisa da ascensão. Só que aí eu te pergunto, quantas pessoas estão conscientes disso? Talvez menos de 1% da humanidade. Né? Então, a humanidade como um todo, ela está presa no que está muito presa nas questões aqui da Matrix, né? Nas questões, por exemplo, da política, das questões do esporte, do lazer, certo? Não que essas coisas não sejam importantes, elas são
Mas não pode ser como é que é? Não pode ser o fim da vida, entendeu? Elas, elas têm que ser vividas dentro da sua necessidade. Entendeu? Por exemplo, não é o fato de alguém estar procurando o caminho, né? Digamos assim, está procurando o caminho. Não significa que essa pessoa não possa assistir um jogo de futebol. Assim, se ela gosta de um time, por N motivos, gosta desse esporte, ó, ela, tranquilamente ela pode assistir o jogo, pode ir no estádio, etc. Tal, mas depois disso a vida continua. Não pode ficar preso a isso, entendeu? Eu estou falando, não pode ficar preso a isso. E a gente também não pode negar as coisas dessa vida aqui, porque nós não somos monges tibetanos, né, que está lá no meio de uma montanha que não tem nada. Não tem Wi-Fi, não tem celular, né? Não tem refrigerante, não tem suco, nada. Não tem nada que a nossa civilização produz, né? Tem muito lá. Mas é um outro estilo de vida. Então a gente tem que saber viver dentro dessa, dessa realidade aqui urbana, né? Sem se deixar contaminar, né? Pelos bugs da realidade urbana. É isso. E aí os 4 corpos inferiores, eles têm um papel fundamental, sabe? Para esse crescimento, para esse desenvolvimento, né? E é isso. Assim, eu procurei meio que vincular, né, a existência desses corpos à finalidade da vida, entendeu? Então, não trabalhei assim de uma forma tão segmentada, tá? E, assim, então, qual observação que você tem a fazer com relação a isso? Então, Sérgio, o ponto principal que eu fixei, assim, né, desse assunto, dessa nossa conversa, na real, a gente precisa, o ponto-chave é equilibrar as nossas emoções, né, o equilíbrio de nossas polaridades, fazendo com que a gente consiga viver com mais conexão com o nosso mental superior, né? Uhum. E, e que a ascensão é o que a gente mais busca nessa nossa existência, né? E tudo isso, no frigir dos ovos, é que a gente precisa realmente ascensionar e equilibrar as nossas emoções para conseguir isso. Isso foi, acho que foi o que eu consegui fixar agora, nesse momento. Assim, esse seria o objetivo, né? É, Mas existem esses objetivos, assim, existem fases da existência, né? Tem pessoas que não estão ainda preparadas para isso. Elas estão em outro momento existencial, né? Mas para aqueles que já começam a despertar, esse deve ser, sabe, o foco da sua existência, né? A ascensão, a ascensão. Porque, olha só, o que ocorre? O que ocorre? Olha só como uma coisa é complicada. Olha como nós estamos como é que dizer assim, num mato sem cachorro, né? Ou um mato com cachorro. Acho que é mato com cachorro, né? Não é sem cachorro. Porque é o seguinte, em não havendo ascensão, então vai ter uma nova experiência, né? Que os espíritas falam, uma nova encarnação, né? Nova encarnação, sim. porque ainda tem karma, tem isso, tem aquilo. Então, vai ter uma nova encarnação. E aí, Ana, é o seguinte, quando ocorre uma nova encarnação, é gerada vai surgir uma nova personalidade, né? Quando se faz, por exemplo, regressão, aquele trabalho, né, regressão, sabe? Aquela terapia de regressão, e as pessoas conseguem acessar outras vidas, aí, digamos, Ana, tá, tu foi submeter lá uma regressão, e aí tu
entrou em outra vida, passou pelas entrevidas, chegou numa outra vida aqui na Terra, ou no planeta, seu, mas uma outra vida. E aí você percebe que lá você é um homem. Vamos botar o nome de Antônio. Você foi um Antônio, que foi um engenheiro, né, que viveu na Alemanha, foi um alemão. Ou o Antônio, que nasceu, que viveu na Nigéria, um nigeriano. Hoje você é a Ana, brasileira, né, que nasceu em Brasília, né, hoje vive em Santos, ok? Então, não tem nada a ver com aquele Antônio lá da Nigéria ou da Alemanha, né? Eles foram personalidades que tiveram a sua experiência, só que não tiveram o êxito, digamos assim, foi uma boa experiência, mas não foi a experiência que permitiu, né, essa libertação mental superior. Então, foi necessário uma nova experiência. Aí o Antônio, aquele Antônio que eu falei, né? Isso. Ele está lá na memória do mental superior. Tá? Agora, quem é que está embaixo, né, dos holofotes? É a Ana. E a Ana nem sabia da existência desse Antônio. Que agora a Ana é uma outra personalidade. Então, Ana, assim, acabando a tua experiência e não ocorrendo, né, a ascensão, o que ocorre? Vai vir um novo fractal, vai ser gerado um novo fractal, que vai se unir a uma unidade biológica aqui, né? E a gente não sabe onde é que esse fractal vai nascer. A gente não sabe. Em que classe social ele vai nascer? Porque tudo isso tem uma significância nas possibilidades. Olha só, um fractal de alma que nasce lá no interior da Índia, aí hoje a Índia parece que está se tornando o país mais populoso do mundo. Está passando a China, inclusive. Então, a miséria lá deve ser muito grande. Apesar de ter uma classe média muito grande, né, tem uma classe miserável de 1 bilhão de habitantes. Olha só, 1 bilhão de pessoas na miséria. 400 milhões são classe média. Isso é o dobro da população do Brasil. Hein? Olha que loucura. Então, se esse fractal nasce lá num bairro, né, sem recurso nenhum de Nova Delhi, bom, esse fractal de alma, qual a chance que ele tem de despertar? A educação Mínima, vai né? ser Quase péssima, a alimentação vai nenhuma. ser péssima. É Verdade. um ambiente extremamente violento, e principalmente contra as mulheres. O índice de estupro é muito grande, entendeu? Então, quais as chances que tem de conseguir, né, o despertar? As mínimas, é 0, entendeu? Agora, esse fractal também pode nascer aqui no Brasil, sabe? E nasce numa família tal, que já tem uma certa discussão, né? Um certo estudo sobre as questões transcendentais. Então, tudo isso facilita. Tu entra num contexto cultural que pode te beneficiar ou não, mas tudo isso aí se torna uma roleta. Para nós, se torna uma roleta. Entendeu? Porque, assim, quem está programando essa existência sabe o que está fazendo, porque ele está fazendo, ele está moldando uma experiência que vai beneficiar o mental superior. Só que aqui o ego, a personalidade, ela não tem esse conhecimento e muitas vezes se acha, assim, injustiçado, mas nem sabe que está sendo injustiçado, que está passando um monte de dificuldades, né? E aí vai ter mais quantas experiências pela frente? Mais 100, mais 200, mais 300? Vai ter que encarnar mais 300 vezes, entendeu? Até que chegue uma encarnação que desliga. Tu consiga, ó, sabe? Dar aquele estalo, escutou o chamado. Mas só que para isso tem que ter todo um contexto que te auxilie, né? Te Com auxilie. certeza.
Então, assim, a gente acaba tendo que contar com todas as possibilidades. É por isso que a gente tem que fazer dessa vida hoje, né, a última experiência, para poder entrar, né, no, como falam, né, os religiosos, no reino dos céus, para que a gente possa, né, entrar na verdadeira vida e sair da simulação, entendeu? Legal. Então, assim, você falou uma coisa também que me chamou a atenção aí com relação ao mental superior. Olha só, a gente não sabe, a maior parte das pessoas não sabe, a maior parte das pessoas não sabe quem é o seu mental superior. Ora, e se ele está alijado da sua sociedade cósmica, somente tem algum problema aí, né? Então, quando a gente busca essa ressonância, que tem que buscar, tanto que o nosso comando falângico quanto o mental superior, eu acho mais salutar fazer uma ressonância com os aspectos positivos do mental superior, entendeu? Porque eu não sei quem é ele. E se eu Sim. conseguir, né, desenvolver essa técnica de entrar em contato com ele, e ele, entre aspas, seja um ser negativo ou complicado, vai complicar essa experiência aqui. Então, eu quero fazer ressonância com seus aspectos positivos. É isso que eu peço para a minha hierarquia, entendeu? Porque, assim, às vezes o fractal que está aqui, de acordo com o seu desenvolvimento consciencial, intelectual, etc., ele pode até ser melhor do que o mental superior. Ele pode até se tornar tipo uma referência para o mental superior, se tornar o ídolo. Você pode se tornar o ídolo do seu mental superior. Uhum. E aí essas mudanças dos códigos psicológicos se tornam mais potentes, entendeu? Aumenta a possibilidade disso acontecer, né? E de acordo com o nível que ele está lá, de acordo com o nível que está cá, nós estamos aqui, pode, se esses controladores permitirem e perceberem que é positivo para o mental superior, eles permitem, né, uma ressonância mais próxima entrando dentro do holograma, entendeu? Ressonância com o seu mental superior, e você começa a se transformar. Então, o seu mental superior ele é positivo. Então, você começa a se transformar em uma outra pessoa, com mais talento, mais isso, mais aquilo. Por quê? Porque está havendo uma simbiose, não é mais apenas você. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Uhum. Não é agora. Mas, assim, tudo isso é muito subjetivo. Às vezes a pessoa percebe isso, mas às vezes não percebe, mas está havendo essa ressonância. Entendeu? Os profetas é que muito falavam assim, não falavam diretamente disso, mas tinham um discurso que, se você analisar hoje, você percebe essa coisa da ressonância, do mental entrando no holograma, tipo quando eles falam assim, hoje não sou eu que falo, mas o Senhor fala pela minha boca, entendeu? Então Entendi. não é, ele está havendo uma simbiose aí. É a sua porção maior que agora começa a se manifestar dentro do holograma, né? Mas isso não acontece de forma gratuita. Toda uma construção que é buscada por aquele que desperta. Entendeu? Então, é por isso que é fundamental a gente ter uma preocupação muito grande com esses nossos 4 corpos. O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, né, e com o mental inferior, né? E o mental inferior é como se fosse uma inteligência artificial, né? Porque ele foi programado para existir nessa experiência tridimensional. E uma inteligência artificial, ela tem a capacidade, o atributo de ir aprendendo com a própria vida. A cada dia que uma inteligência artificial ela vive,
ela aprende mais, ela vai aprendendo com as experiências. E isso acontece com a gente. A gente não vai aprendendo com as experiências, a gente vem com um hardware zerado, né? E aí tu vai aprendendo. Depois tu já sabe falar papai e mamãe, né? Depois você não precisa mais de fralda, depois você sabe amarrar os sapatos, mas você não sabia, você vai aprendendo, né? Aí quando você vê, você já está saindo da faculdade. Então, tudo isso é uma construção de aprendizados e vai se transformando, né? Aí vai criando uma personalidade. Então, nós temos essa capacidade de ir aprendendo, né, com as experiências do dia a dia. Então, nós somos uma inteligência artificial, porque a real inteligência está lá fora. Viu? Então, nós estamos servindo a ela. Né? E aí isso é interessante colocar, porque a gente pensa, a maior parte das pessoas, evidentemente, vão pensar assim, pensam, né, durante toda a vida, que elas são, por exemplo, o Sérgio aqui, ó, o Sérgio é o fulcro dessa existência. Né? O Sérgio é o epicentro dessa existência. Não é, não é. Eu sou uma longa-manos, né? Quem estuda direito sabe que é isso, uma longa-manos. O que é longa-manos? É o oficial de justiça do juiz, é aquele que vai lá, tá, e executa, coisa e tal. Então, nós somos uma longa-manos do nosso mental superior, entendeu? E aí é que a gente tem que, então, procurar fazer esse trabalho da melhor forma possível para ajudar tanto ele e a nós, para que a gente não fique esquecido. Então, se a tua vida for significativa do ponto de vista existencial, né, a ponto de possibilitar essa libertação, o que ocorre? O teu mental superior ele pode até assumir, né, o teu layout, o teu visual, de tão marcante que foi essa vida. Entendeu? E o que ocorre? Porque, assim, como nós estamos num universo quântico, isso aqui é quântico, e o mental superior, ele também tem fractais em outros mundos, ou seja, em outros planetas, né? Que tem a mesma missão, sabe? De criar uma situação experiencial que impacte os seus códigos. Então, o que ocorre quando ocorre essa ascensão, né? Ascensão, você possibilita, né, a recuperação, por exemplo, a liberação de toda a tua família fractal. E todos retornem à fonte mais próxima, que é o mental superior, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho um fractal que é irmão né, irmão fractal meu, pode ser nesse planeta ou em outro planeta, e ele ascensionou, ele conseguiu, né, se superar, aí eu vou ser beneficiado com isso. Eu vou junto, entendeu? Se eu conseguir isso, os outros vêm junto, porque aí não tem mais razão de ser, sabe? Não tem mais razão de ser os outros continuarem nas suas experiências, porque o que o mental superior precisava já aconteceu, entendeu? Aí todo mundo volta para a sua fonte. E aí o que ocorre? Um novo processo se abre. E, esse mental superior, ele pode ser, por exemplo, um fractal de um outro ser que está além, que fractalizou vários fractais, né? E aí outros desafios se abrem, né? Até o momento que um deles também vai ascensionar e volta para o seu, para a sua fonte mais próxima, e aí vai até um dia que a gente, esse dia, né, que a gente vai chegar na fonte primeira de todas as coisas. Entendeu? Então, não significa que você aqui na Terra ascensionou, foi para o céu, pronto. Não. Abre um novo horizonte, uma nova construção ascensional. Entendeu? Sim, como se tivessem surgido novas possibilidades ali para você Como se recomeçar. fosse uma grande escada, né? Tu vai Sim. galgando degraus, né? Que se fala degraus, degraus, degraus. Até
chegar à porta que dá acesso ao que para nós é um mistério, né? Com Para nós é um certeza. mistério que está fora desse holograma. Então, assim, eu até sugiro que assista o filme 13º Andar, né? Não que ele vá fazer a revelação, não, mas ele abre hipóteses, sabe, relacionadas à realidade, entendeu? São informações que a gente tem para a gente ficar pensando nas possibilidades. Perfeito, Sérgio. É uma busca constante, né? A gente está sempre buscando melhorar, né, os nossos códigos psicológicos também para conseguir ter uma programação mais em ressonância, né, com o nosso mental superior. É bem É. complexo, né? Ao mesmo tempo também não é uma coisa muito fácil, né, Sérgio? Não. Assim, olha só, você também tinha falado em arquivos acásticos, né? Isso, é uma Cara, dúvida os que arquivos acásticos, a gente pode, assim, eu vou fazer uma concepção de que os arquivos acásticos poderiam ser arquivos de sistema em que está Sérgio, guardada desculpa a atrapalhar. informação. Oi? Oi, Sérgio, só um minutinho. É porque sua imagem, ela travou. Aí eu queria que você Ah, tá. repetisse o que você falou, porque não foi gravado, tá? Certo. Agora voltou, não? Voltou, Ah, voltou sim. então, os arquivos acásticos, pode comparar isso com um grande sistema em que guarda todas as informações, como se fosse um mainframe, que guarda todas as informações da nossa existência, da existência do planeta Terra, da existência da Lua, entendeu? É uma grande rede neural, é um grande hardware que guarda toda, que vai processando, guardando, né, esses Sim, dados, né, para um processamento posterior que a gente não sabe qual o objetivo, mas é mais ou menos isso. Então, quando as pessoas, se as pessoas acessam os arquivos acásticos, né, elas estão acessando uma memória no sistema. E elas também estão acessando porque tem permissão. Tem permissão, não é assim, vou fazer um cursinho aí de recursos, né, de registros acásticos e vou conhecer como é que foi a minha vida anterior, como é que foi o planeta Terra há 1000 anos, não sei o quê, não sei o quê. Cara, isso pode acontecer? Pode. Agora, você tem que ter autorização, sabe? Porque toda essa existência aqui não é aleatória. Fora do nosso holograma tem muito controle. É como você pode entrar, por exemplo, no prédio da o Procerix, não sei nem sei se existe ainda Procerix, aqui, ou aqui do, do sistema de processamento de dados do Senado Federal, pode entrar lá? não. Só se tiver autorização. Eles vão te dar um crachá, tu pode entrar, e possivelmente, se tu não trabalhar lá, tu vai ter que entrar acompanhado, né? Por alguém. Mesma coisa, registro da Caixa. A pessoa tem que ter. Entendi. E eu acho que também procurar saber dos seus registros acásticos, só por curiosidade, acho que também não é muito interessante, né? O que você vai fazer com essas informações, né? Perda de tempo. Uhum, exato. Perda de tempo. Isso aí, inclusive, se tu conseguir, se tu vincular o registro da Caixa com questão de vidas passadas, né? Uhum. Imagina, aí vem a questão da regressão, né? Isso. Regressão, né? É, de vidas passadas, uhum. Isso. Aí eu te aposto, tá, que todos os fractais, assim, a maior parte dos fractais que nos antecederam, tu acha que eles fizeram a diferença, tiveram uma vida muito legal, assim, do ponto de vista existencial, tá? Pode ter tido uma vida legal, o cara pode ter sido um banqueiro, pode ter sido um grande político, pode não sei o quê, mas, mesmo assim, vamos dizer que numa vida tenha sido um grande banqueiro, aí descobre que foi um grande banqueiro. Cara, como é que ele chegou a essa riqueza? Foi ajudando a sociedade?
que ele fez para chegar lá? Era isso mesmo que ele tinha que ter feito? A programação era para ser um banqueiro? Ou foi só perseguir uma pretensão do ego? Será que era isso que a essência estava precisando? Então, assim, e aí, eu dei um exemplo, posso dar um outro exemplo muito vulgar aqui, ó. Posso ter um fractal meu, né, que eu acessei, né, foi um bandido, um ladrão, foi estelionatário, sabe? Sim, acredito que uma memória que ninguém queira ter, né? E nem saber também. Entendeu? Aí eu te Uhum. pergunto, isso vai ajudar ou atrapalhar essa experiência atual? Dependendo, ela Entendeu? vai atrapalhar muito, né? Então, deixa o passado lá, porque inclusive nem foi você, foi um outro fractal que te antecedeu, que está vinculado ao mesmo mental. Te preocupa com a tua experiência hoje. É o que você pode fazer hoje, né? O passado já aconteceu, então Se focar for no agora, né? interessante para essa evolução agora, Uhum. possivelmente a tua hierarquia vai te direcionar para isso, para ter essas informações. Mas se não está tendo, que não tem nada a ver. Então, muito dessas procuras é uma coisa muito mais egóica, sabe? Do que essencial. Então, a gente tem que ter também cuidado com isso, entendeu? Eu acho, assim, tem aquele, acho que é um ditado, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, ou se manifesta, né? Então, vamos fazendo a nossa parte e vamos deixar, né, digamos assim, para o universo faz a parte dele. Verdade. Cada um colaborando da sua maneira. Exatamente. Então, Ana, eu acho assim que para hoje tá bom, né? E acho que já deu quase uma hora de falação, Sim. Uhum. para não ficar muito extenso, né? E, Tá joia. e aí você pode fazer o nosso fechamento, como de costume. Ok, Sérgio. Venho agradecer a todos, né, por estarem aqui mais uma vez participando desse programa tão maravilhoso que seja um resgatável e que cada programa a gente avança uma casinha a mais, né, nesse nosso conhecimento, né? Quero agradecer e lembrando que na próxima quinta-feira, né, a gente vai estar aqui de volta com assuntos referentes à transição planetária. E é sempre uma grande alegria estar aqui com vocês e com o Sérgio, principalmente. Agradeço, né, suas informações hoje, foi bem intenso, né, complexo, mas muito positivo. Obrigada mais uma vez a todos, viu? E a você, Sérgio. Obrigada.